o verdadeiro amigo dos teus filhos. Torna-te um verdadeiro amigo da tua mulher. E acabei de fazer a leitura aqui. Na semana, a Escritura Santa nos conta a história do Isaac. Como é que o rei Abimeleque identificou que a Rebeca foi a mulher do Isaac? Porque ele viu o rapaz e a menina estavam a brincar. Um marido brincando com sua esposa. Temos quantos maridos africanos que são capazes de brincar com as esposas? Tempo de rir com ela. Desde que chegou na sala, cara, bem trancada. Não fale comigo, estou a assistir. Aí já as notícias. TPA1, TPA2, TVzimo. Acabou. E diretamente, sem transição, já está na cama. E de noite você quer uma conversa profética, não terás. Não haverá conversa profética de noite por falta de atenção, falta de carinho. Ele só vai rir quando está com os amigos e a própria mulher fica admirada. Com os amigos estão a comentar o jogo de Barcelona contra o Real. Golo! Com os amigos. E quando ficam sozinhos, não conseguem rir com a mulher. Eu fui nos Estados Unidos e encontrei uma família cujo pai é pastor, um pastor conhecido, mais velho que anda me acolher em Dallas, nos Estados Unidos. Mas os filhos estão a reclamar. Há certas coisas do nosso pai, nós só ouvimos aqui no púlpito. Estás a ver o perigo? Ele é pastor, muito espiritual, toda hora na presença de Deus, mas não fala nada aos filhos. Os filhos vão ouvir, por exemplo, o pastor vai viajar na sexta-feira, no púlpito. Maridos africanos. Aleluia. 3. A tua liderança nunca será garantida até quando o temor dos seus seguidores será tirado. A tua liderança nunca será garantida até quando o temor dos teus seguidores será tirado. Tem que tirar o temor. É desta forma que a tua liderança será garantida. Posso continuar? Posso continuar? A tua liderança nunca será garantida até quando o temor dos teus seguidores será tirado. Só estou à espera da minha filha do coração Vanusa. Quando ela termina, avanço. Só vou depender da Vanusa. A tua liderança nunca será garantida até quando o temor dos teus seguidores será tirado. Aleluia. Ok. Ponto 3. Agora, vou voltar no grande 3. Em relação à sabedoria do homem. Grande 3. 3. Toma o seu lugar como provedor do lar. Toma o seu lugar como provedor do lar. 3. Toma o seu lugar como provedor do lar. Aí não vou insistir muito, talvez no segundo culto. Toma o seu lugar como provedor do lar. Quer dizer, o verdadeiro marido tem que prover. A tua mulher não pode mendigar. Os teus filhos não podem mendigar. Não é bom ter filho quando é o primeiro dia da escola. Os amigos têm novas batas, os teus filhos não têm batas. Eles vão crescer com um complexo de inferioridade. Um marido que não sabe a preferência de cor de lábio da mulher, nem sabe o perfume de preferência da mulher, e há marido que nem se preocupa com aquilo. Oh, se há uma mulher aqui, pergunta ainda no teu marido. Marido, quem conhece o perfume de preferência da sua esposa? Todos os maridos que se encontram aqui, levanta a mão direita. Oh, irmão Sam, está a comprar, quer comprar a mulher. Está a querer comprar, porque eu vou perguntar. Os maridos que conhecem o perfume de preferência da mulher, levanta a mão direita. Papai Manuel, vou perguntar na mana Juliana então. Aleluia. Tens que saber. Aleluia. Quer dizer, um marido que deixa a mulher fazer tudo em casa é um marido que vai perder muitas coisas no lar. Vou lhe dizer. Quer dizer, a mentalidade de um homem que deixa a mulher fazer tudo em casa é uma abominação para a tua masculinidade. Eu já vi mulher que anda a falar, eu nesta casa, eu sou homem, sou mulher também. Quer dizer, é um homem que tem calça e a mulher que tem saia. Tem muitos homens assim. O homem, não, homem que tem saia.
e a mulher que tem calça. Dentro do lar, a mulher que faz tudo. E aquelas mulheres são bem autoritárias. Agora, imagina você homem que não faz nada para o lar, será que os teus irmãos vão ter coragem de vir mandar na casa dele? Não vai vir trazer, fazer uma ideia. Não, nós vimos os cunhados só olhada. E depois, quando o marido vem reclamar, oh amor, não deixe de comer aos meus irmãos. Só a resposta: o que você anda a pitar não é suficiente? Porque tu não dás nada. Pita soia, pita e cara soia. Isso não será a porção de alguém aqui em nome de Jesus. Homem tem que trabalhar. Aprenda a batalhar. Invoca o Senhor, como diz a palavra do Senhor. Invoca-me no dia da sua angústia. Eu te livrarei e me glorificarás. Alguém que tem uma preocupação por falta de emprego, pelo manto do ensinamento de Deus, recebe o teu emprego em nome de Jesus. Tem que trabalhar. Aquilo vai te fazer um homem a menos. Vai tirar uma parte da tua masculinidade. O facto de não trabalhar. Há um certo respeito que o homem ganha quando a mulher trabalha. Claro que sim, nos Estados Unidos várias vezes eu já vi pessoas, mesmo na Europa, quando tem casal, a mulher recebe mais em relação ao homem. Isso pode acontecer. Mas digo a todos os homens, existe um prazer que a mulher sente quando ela sabe que isso aqui vem do meu marido. Ela pode receber um salário de 1 milhão de kwanza. Você só recebe 100 mil kwanza. Mas com teus 100 mil kwanza, você vai comprar um perfume de 20 mil kwanza. Você vai ganhar um respeito inconsiderável. E os homens têm que mentalizar isso. É muito importante. Posso acrescentar? 4. Concede à tua esposa a segurança do teu amor continuamente. Esse ponto é muito importante. Repito. Concede à tua esposa a segurança do teu amor continuamente. Concede à tua esposa a segurança do teu amor continuamente. O que significa isso? Conceder à tua esposa a segurança do teu amor continuamente. Vou me explicar. Quer dizer, uma das boas garantias que você vai ter no teu lar é quando os teus filhos estão a ver o amor contínuo que você anda a dar na mãe dele. É desta forma que os teus filhos também vão te respeitar. Explico melhor. A melhor prenda que um pai pode oferecer aos seus filhos é o amor e o carinho que ele vai dar na mãe dos filhos. Por mais que você vai amar a mãe deles, você vai conquistar o respeito deles. Ninguém aqui se apercebeu? Quando no lar o marido começa a bater a mulher, qual será a reação dos filhos? Os filhos mesmo inocentes, sem força, vai vir tentar acudir a mãe dele. Isso não acontece? Isso tudo por quê? Porque para o filho se sentir melhor, para que haja um bom desenvolvimento psicológico, o filho deve sentir o amor e o carinho que o pai dá na mãe. É desta forma que os filhos vão crescer muito mais emocionalmente. E numa família cujo pai sempre dá má resposta na mãe, o pai não tem respeito para a mãe, é um lar desequilibrado, porque os filhos vão crescer com uma carência emocional. Se você quer ganhar o respeito dos teus filhos, aprende a respeitar a mãe deles. Aleluia, papá. Suporta, porque ainda estou a atacar os papás. Daqui a nada já vou atacar as mamães também. Não te preocupes. Papá. É a terceira guerra mundial. Primeiro os pais, depois as mães, depois vou atacar os filhos. Terceira guerra mundial. Aleluia. É a boa forma de conquistar o respeito e o amor. Repara muito bem, quando um pai entra na poligamia, os filhos, você que merecia respeito nos filhos, os filhos vão conseguir te encarar e te enfrentar. Isso tudo por quê? Porque o pai perdeu o respeito e a consideração pela mãe. Se você quer assegurar um grande respeito dos teus filhos, dá muito amor na mãe dele. Manifesta muito carinho na mãe. E nesta fase só quero dar uma pequena, entre aspas, passando.
Em vários lares, você encontra a mãe chama a atenção no filho e o pai responde: oh, deixa a miúda, pá! A filha será mal criada. Os filhos têm que se aperceber que as palavras do pai e da mãe são um. Os filhos vão vir testar a vossa autoridade. Pediu no pai, o pai disse não. Oh, pediu na mãe, a mãe disse não. Ela disse: oh, mamãe também é agarrada, vou pedir no papá. E quando vai, o papai disse: eu vou te dar. O meu pai, não, o meu pai mesmo me dá. A minha mãe é agarrada. Estás a criar muito mal os teus filhos. O respeito e a consideração, o amor que você vai dar na mãe é que vai determinar o respeito que você vai ganhar dos filhos. Amém? Muito importante. Se você começa só a odiar a mãe deles, eles vão começar a te desprezar também. Um pai que começa a odiar a mãe dos filhos, os filhos vão te desprezar. Começa só a odiar a mãe deles, eles vão te desprezar, não vão te levar a consideração. Isso tudo por quê? Porque você não tem consideração para a mãe dele. Aleluia. 5. Aqui mesmo estou a continuar a bombardear para os maridos. Sam, aguenta. Tá vendo? É a experiência dos casados. 5. Faz sair o melhor da tua esposa e acrescenta o seu sentido de valor. Insisto. Faz sair o melhor da tua esposa e acrescenta o seu sentido de valor. Eu gosto muito quando eu falo com a minha filha Alice. Falando com a irmã Alice, você vai notar que ela tem um sentido de valor, autoestima como mulher. É isso que eu gosto muito na Alice. Faz sair o melhor da tua esposa e acrescenta o seu sentido de valor. Vou explicar melhor. Não existe uma mulher perfeita. Diga comigo amém. Amém. Não existe um marido perfeito. Diga comigo amém. Amém. Quer dizer, esperar a perfeição da sua parceira é assinar a frustração. Esperar a perfeição é assinar a frustração. Não espera perfeição. Porque não existe um marido perfeito. Não existe uma mulher perfeita. Não existe. Não existe. Aleluia. É a tua tarefa de fazer o quê? De fazer sair o melhor da tua esposa. Confirmar este produto. É um investimento de muitos anos. E eu quero dizer mesmo aqui aos irmãos, o tempo de noivado, o tempo de namoro, não é diretamente para fazer sexo, como eu vejo muito jovem, mas o tempo de namoro é para nos conhecermos melhor e para me ajudar a identificar o que se encontra em ti e fazer sair o melhor de ti. Alguém me entende? A Bíblia diz o que é que Cristo está esperando. Por que Jesus ainda não vem arrebatar a igreja? Ele espera encontrar uma igreja pura, santa, gloriosa, sem mancha, em fim de apresentar ao Pai. Por mais que a igreja, quando a igreja se tornará perfeita, ele vai apresentar. O que Jesus faz? Ele trabalha em segredo com a igreja para poder apresentar publicamente. Não é só fazer sexo. Porque os nossos namoros de hoje não conhecem o nome do teu pai, nem conhecem o nome da tua mãe. Simplesmente o teu apelido basta, já estão a fazer sexo. Aleluia. Apresentar é algo muito importante. Então, alguns conselhos aí em relação a este ponto, para dizer, fazer sair o melhor da tua mulher. Primeiro conselho: nunca permita qualquer mulher de piorar nas tuas mãos. Ajuda-me a entender. Nunca permite a qualquer mulher de piorar nas tuas mãos. Quer dizer, a mulher era boa, quando veio na tua casa, piorou. Ela era espiritual, virou carnal nas tuas mãos. Ela era tão bondosa, virou agarrada nas tuas mãos. Não permita nenhuma mulher de piorar nas tuas mãos. Se ela era séria, ela tem que virar cada vez mais séria nas tuas mãos. Virar mais espiritual.
mais atenciosa, mais carinhosa, mais poderosa. É isso. Nunca permita nenhuma mulher de piorar nas tuas mãos. Vou explicar. Se torna a sombra dela. O homem deve se tornar a sombra desta mulher. Ajuda ela a se tornar o melhor dela própria. Ajuda ela a se tornar melhor. E um verdadeiro marido é um ajudador. Alguém que vem ajudar. Não vem te ajudar a piorar, mas ele vem te ajudar a melhorar. Não vem matar o teu self-esteem. Vou falar daqui a nada. Não é um marido que vem matar o teu self-esteem, a tua alta consideração. Mas é um marido que te ajuda a ser o melhor tu. A maioria dos homens, por mais que eles falam, levam as mulheres a ter complexo de inferioridade. Entende a tua mulher, entende onde ela se sente complexada. Desculpa, Bela, vou vos contar. Há mulheres que são muito fortes e ela tem o complexo da sua gordura. E demonstra na mulher que aquilo não pode ser um motivo para abafar o teu amor por ela. Há mulher que tem complexo porque não tem anca. Estou a falar em novas línguas. E o homem tem que ajudar a mulher para dizer que mostrar o respeito apesar da falta da anca, que tu amas ela. Há mulheres que têm complexo do peito. Estou a falar em novas línguas. E ajuda a mulher a tirar este complexo nela. A maioria dos homens, o que é que costuma fazer? Você também, porque você não tem. Você burra. É por isso que eu lamento. Por que eu arranjei uma mulher que não se formou? Como um nível intelectual, como um nível de estudo, eu devia arranjar uma mulher formada. Estás a criar um complexo nela. Você quer uma mulher formada, ela parou na oitava, então vai matricular a mulher, vai pagar o preço para ela se formar. Ajuda ela a se tornar o melhor dela. Se não se formou, vai investir o dinheiro para ela se formar. Se fala poucas línguas, vai investir o dinheiro para ela falar muitas línguas. Se tem uma mente trancada, organiza uma viagem, começa a viajar com a mulher. Aquilo vai ajudar bastante o desenvolvimento intelectual e psicológico da mulher. Maridos angolanos só vai viajar, é só ele. Somente ele. Só ele. Eu fui à França, já levaste a tua mulher? E pior até de encontrar marido que nunca levaram a mulher no restaurante. Oh, quais são os homens que já levaram a mulher aqui no restaurante? Levanta a sua mão. Quero vos ver. Não é para ir orar, é para ir no restaurante. Oh, levanta bem as mãos para ver a vergonha dos maridos angolanos. Eu vou te cozinhar de dia 1 de janeiro até dia 31 de dezembro. Só cozinhar na tua casa. Não, você tem mau coração. Todos os dias se queima no fogo. Posso falar? Posso acrescentar? Posso profetizar? São vossas bombas, mulher, marido. Daqui a nada eu vou chegar nas mulheres também. Não confia em mim. Você já sabe a minha espada. Aleluia. Dois, o teu investimento na tua mulher determina o produto que ela será. O teu investimento na tua mulher determina o produto que ela será. Um homem que quer ter uma mulher poderosa, investe a palavra, investe a oração, começa a jejuar com ela, começa a ensinar ela a palavra de Deus. Você quer ter, é como o copo, né? A água vai tomar a forma do copo. Você quer ter uma mulher humilde, comece a investir princípios e valor do reino dentro dela. Você quer ter uma mulher bondosa, comece a investir conselhos, comece a ensinar a mulher. Ela tem que aprender, investe nela. Aleluia. O que tu fazes da tua mulher
determina o que ela se tornará na vida e na sociedade. O que tu fazes da tua mulher determina o que ela será na vida e na sociedade. Você faz da tua mulher o quê? A maioria dos homens é só críticas, lamentações, chamar a atenção, bater, socos. E a mulher já virou campo de treino do homem. Ele nunca treina, só treina com a mulher. E a mulher é obrigada a mentir. O que aconteceu? O que aconteceu na tua cara? Não, eu estava caindo na escada. Não caíste, irmão. Fala a verdade, não caíste. Te deram mesmo um bom soco, uma boa bofetada. Campo de treino. Com os amigos dele nunca luta, só luta com a mulher. Aleluia. Aquilo foi o ponto 1. Outro ponto. A diferença. Não. É aí, né? No ponto 2, o que tu faz na tua mulher determina o que ela se tornará na vida e na sociedade. É muito importante. Quer dizer, uma relação exige um trabalho. É necessário um trabalho bem feito. Temos que trabalhar. A relação exige o trabalho. Você não vai reclamar ninguém. Você não vai reclamar a ninguém o que é a tua mulher. Eu já vejo muitos homens que ficam assim. Está toda hora a lamentar, a ir reclamar nos padrinhos, ou nos pais da mulher, ou nos amigos. Aconselha só a vossa amiga. A vossa amiga não presta. A vossa amiga não tem juízo. A vossa amiga. Não reclama ninguém da tua mulher. Aleluia. Amém. A mulher vai ser a confirmação da tua sensibilidade espiritual. Por mais que será sensível, ela vai tomar esta forma. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. E eu quero dizer aqui a todos os homens. Estou a falar em novas línguas. Se a tua mulher não foi bruxa antes de se casar contigo, então não faz da tua casa um centro de bruxaria. Repito. Se a tua mulher não foi uma bruxa antes de se casar contigo, então não faz da tua casa um centro de bruxaria. Quer dizer, através do teu mau comportamento, a tua mulher virou bruxa de comportamento. Na psicologia, chama-se aquilo refilar. O homem que sempre atira mais palavras na mulher, a mulher vai armazenar mais palavras, só vai reproduzir também mais palavras. Agressiva. O marido que sempre fala no imperativo na mulher. Quer mexer nessas coisas? Também não sei. Mas não meter a cadeira aqui. Aí deve ser os teus filhos. Tá vendo como é que virou a casa? Centro de bruxaria. Se a mulher não foi bruxa antes, então não torna a tua casa um centro de bruxaria. Em que a mulher terá um comportamento tão duro. Há casas, mesmo nós sendo pastor, o facto de ir naquela casa, você não sente o ambiente para ficar, permanecer. Quer dizer, não te disseram nada, mas já te enxotaram há muito tempo. Só o ambiente que reina em casa. Afaste isso não, pastor. Amém. A cara do homem. Centro de bruxaria. Aleluia. Outro ponto. A diferença que tu consegues trazer na tua mulher é uma prova da tua habilidade sendo homem. A diferença que tu consegues trazer na tua mulher é uma prova da tua habilidade sendo homem. E saiba que ela nunca vai te esquecer por aquilo. Sabendo que eu fui assim, mas diz que eu encontrei o meu marido, eu mudei nesse aspecto. Eu fui assim, eu consegui mudar nesse aspecto. Ela sempre vai te respeitar. A diferença que tu consegues trazer na tua mulher é uma prova da tua habilidade sendo homem. A diferença que tu consegues trazer na tua mulher é uma prova da tua habilidade sendo homem. Quer dizer, os verdadeiros homens não são aqueles que abandonam as mulheres, mas os verdadeiros homens são aqueles que fazem mulher. Fazer. Não procura um produto finito, acabado, mas vem fazer o produto. Alguém me entende? Não abandona a mulher, vem fazer a tua mulher. Aleluia. Quer dizer, se estás a carregar a excelência dentro de ti sendo homem, pelo facto da mulher vir conviver contigo, a mulher automaticamente abandona a mediocridade.
se estás a carregar a santidade, automaticamente a mulher abandona a prostituição e a falta de fidelidade. Não abandona a tua mulher, mas faz a tua mulher. Aleluia. 3, outro ponto. Os verdadeiros amantes são doadores. Os verdadeiros amantes são doadores. Um doador, alguém que vai dar. Os verdadeiros amantes são doadores. Quer dizer, se amas ela, se amas a tua mulher, você vai fazer tudo que é preciso para fazer sair o melhor dela. Se amas ela, você vai dar tudo que é preciso para fazer sair o melhor dela. Se amas ela, você vai dar tudo que é preciso para fazer sair o melhor dela. O melhor dela tem que sair. A inteligência dela, você vai ficar admirado. A tua mulher nunca foi formada, mas é tão inteligente, vai ficar admirado. Uma mulher que você dava de feia, mas que é tão bonita que muitos homens até vão cobiçar. Você não sabe, quando você critica a tua mulher de feia, se há quantos homens que lhe chamam de bonita. E quando ela vai cair nas armadilhas de um homem, você vai dizer que a tua mulher é feia. Será que, homem, você consegue preparar bem a tua mulher? Tem homem que nem sabe a creme que usa a mulher. Nem pode fazer ideia. Cor das unhas da mulher, nem quer saber. O tamanho do sutiã da mulher, conheces? E os cristãos da igreja só, aleluia.